Olá, graça e paz. Deus abençoe tua vida no nome de Jesus. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Fábio, da comunidade evangélica Filadélfia, moro em São Miguel, no estado de Rondônia. E sou pastor há 10 anos, sou casado. E esse vídeo aqui eu gostaria de destinar ele às pessoas que estão servindo a Deus de todo o coração, que creem em Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, mas que são solteiras. E o desejo dessas pessoas é constituir família, é ter uma família. Mas parece que tudo que essa pessoa faça, por mais que ela ore, não aparece o ungido ou a ungida para constituir família com essa pessoa. E eu quero dar um testemunho, eu quero dizer algo ao teu coração. E espero e creio que Deus pode falar com você. Você que é solteiro, você que é solteira, você que está na igreja há 3 anos, 5, 10, 15 anos, servindo a Deus, pedindo por um companheiro e ainda não apareceu. Eu creio que esta mensagem vai abençoar você. Eu me converti há 30 anos atrás, depois de ter convivido de forma marital com uma moça por 3 anos e meio e ter tido uma filha com ela. Eu era alcoólatra. Antes dessa moça eu fui usuário de drogas, né? Uma vida toda torta, toda destruída, e não deu certo aquele relacionamento e a moça foi embora com aquela filha. Eu sofri bastante e depois disso eu me entreguei a Jesus de todo o coração. Jesus me libertou do álcool, das drogas, e me deu vitória em muitas áreas da minha vida, e eu fiquei por 12 anos servindo a Deus sem me casar, mas orando a Deus, crendo em Deus, que Deus poderia ter uma companheira para mim. 12 anos solteiro, um cara que veio do mundo, que teve mais de uma centena de experiências sexuais lá fora, e agora eu me converti, estou dentro da igreja, clamando a Deus. Deus, dá uma esposa para mim, porque eu não quero viver abrasado, não quero viver em pecado. E foram anos difíceis, não foram anos fáceis, porque nesses 12 anos eu namorei com algumas moças, caí em pecado com uma ou outra no começo da minha caminhada com Cristo, porque quando a gente vai para a igreja, para Jesus, a gente quer muito uma pessoa, né? Porque a gente tendo uma pessoa, a gente não vai cair, a gente não vai querer voltar para o pecado, e é um engano, que talvez você ou esta pessoa não estão libertos ainda, né? Tem um processo. Então eu cometi alguns erros no início da minha caminhada e eu sempre tinha uma namorada. Namorava 3 meses, 6 meses, um ano, e tinha algumas namoradas, né, nesses 12 anos. E uma eu comprei aliança para ficar noivo, mas eu era muito estressado, nervoso, e um dia a gente discutindo, eu terminei aquele pré-noivado, né, e não dava certo. Nada dava certo, mas eu continuava orando a Deus, pedindo por uma esposa. Quando chegava uma moça nova na igreja, eu ficava ali ligado, antenado, será que é essa, meu Deus, né? Porque as da igreja, geralmente a gente não dá muita atenção, né? A gente pensa que vai vir alguém de fora. E passaram-se 12 anos. No meu último relacionamento, último namoro, eu saí chateado, porque aquele eu achava que ia dar certo e não deu certo. Então, eu mudei de cidade, eu morava em Ji-Paraná e fui para uma cidade pequena, na qual eu moro hoje, né? E nessa cidade pequena eu recomecei a minha vida, trabalhando, né? Pagando contas, dívidas que eu tinha muito, e era algo que não me deixava ter uma segurança para casar, era a minha vida financeira, que não andava, que era enrolada. E aí eu vim para essa cidade que eu moro hoje e trouxe a minha mãe e a minha filha, naquele tempo com 12 anos, né? Eu trouxe a minha filha para morar comigo. Já morava comigo há alguns anos a minha filha, né? E eu trabalhando e servindo a Deus, nessa cidade que eu estou, não tinha a igreja que eu pertencia lá em Ji-Paraná. Lá, lá na cidade que eu estava, que eu morava, eu estava meio queimado lá, sabe? Porque andei namorando com algumas moças, não deu certo. Tinha uns pastores controladores, né, que aquela situação é você para namorar tem que pedir, para terminar tem que ir lá falar, e eu não era muito dessas coisas, né? E eu acabava ficando como pessoa rebelde, recebi algumas maldições, né, porque eu era rebelde e tal, né? Aquela coisa toda, né? Então, quando eu saí da minha cidade para vir para essa que eu moro hoje, eu não estava bem na igreja. Assim, eu não era uma pessoa benquista na igreja, porque eu tinha dívidas, né? Era endividado, e também as moças que eu tinha namorado na igreja não tinham dado certo, né? Então, eu era um cara que não era muito indicado para namorar, para casar, né? Mas eu vim aqui para essa cidade, comecei a frequentar igrejas, fazer visitas, né?
E graças a Deus foi uma libertação na minha vida, que quando você está preso em uma igreja que te controla, que quer manipular você, você não consegue ser você. Você vive ali engessado naquele sistema, né? Quando você sai, aí você vai, oh meu Deus, como que é bom respirar livre sem ter alguém para escutar se você está respirando de forma profunda ou não, né? Então tem líderes de igreja que querem controlar até aquilo que você pensa, né? E não é bom. Eu estive um tempo em uma igreja dessa e não me fez bem, mas vindo para cá, não tinha aquela igreja e eu fui fazendo visita em outras e foi me libertando daquele sentimento que eu carregava, né? De ser uma pessoa estigmatizada pela igreja, uma pessoa endividada, enrolada, uma pessoa que não prosperava, porque tem igreja que se o cara prospera, ele é quase um anjo, né? Se ele não prospera, ele está debaixo de maldição, que ele é mau caráter, e às vezes não é isso, e quase sempre não é isso. E aí eu vim para esta cidade, e aí fui para uma igreja batista, uma outra igreja batista, não era que eu era lá da outra cidade, comecei a servir a Deus. Só que aqui eu tinha uma namorada, nessa cidade que eu vim, que também não deu certo. E eu me frustrei e falei, chega Deus, eu não quero mais namorar por namorar, eu quero conhecer alguém para me casar. Nesse tempo eu tinha de idade, eu já tinha 30 e lá vai ripada. Eu tenho 54 hoje, estou casado há 16, aí você imagina, né? Eu tinha o quê? 30 e levar cacetada. Quase 40 anos já, né? Eu tenho 54, casado, tinha 38 anos, né? Imagina um homem com 38 anos, solteirão. E aí eu comecei a orar a Deus de forma séria. Porque até então eu nunca tinha orado a Deus de verdade mesmo. De orar, de buscar, de jejuar, de pegar a palavra de Deus e dizer, Deus, aqui no Salmos 68:6 diz que o Senhor faz o solitário morar em família. Isso aqui é uma família, é um casamento, né? Pegava Provérbios 18:22, Provérbios 19:14, que falava da esposa sábia, dizia, Deus está escrito aqui na tua palavra, eu quero alguém para viver comigo. Diz lá em Eclesiastes, acho que 4, que é melhor serem dois do que um. Eu citava esses versículos diante de Deus, e eu dizia, Deus, eu não quero namorar mais por namorar, chega de ficar me abrasando, porque a pessoa às vezes não faz sexo, mas está se abrasando, está se encostando no outro, na outra ali, está fazendo carinho, está se tocando e está pecando do mesmo jeito, né? Falei, não quero mais para minha vida isso, Deus. E orando a Deus e buscando a Deus. Nesse tempo eu já morava nessa cidade que eu moro hoje, a minha mãe, a minha filha já estavam já comigo em casa, e em janeiro de 2008, eu estava orando antes do almoço, eu sempre orava 1 hora, 2 horas antes do meu almoço, porque com fome a cabeça fica melhor para poder orar, né? E eu orando a Deus, e quando eu falei nesses versículos que eu queria uma esposa da parte de Deus, Deus falou muito forte ao meu coração, Fábio, ainda esse ano você vai se casar. Eu fiquei muito feliz naquele momento, porque foi uma visitação de Deus. Deus falou comigo ao meu coração, como se eu tivesse escutado uma voz por dentro. Eu me levantei, agradeci a Deus, Deus, muito obrigado. O meu deserto acabou, Senhor. Eu acredito de todo o coração que esse ano ainda eu vou me casar. Eu saí do quarto e a minha mãe e a minha filha estavam na cozinha, na mesa, me esperando para a gente poder almoçar. Quando eu sentei à mesa, eu disse, mãe, Jéssica, que é minha filha, e eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí minha mãe, minha filha, pode, né? Deus falou comigo ali no quarto. O que Deus falou para você? Deus falou comigo que ainda esse ano eu vou me casar. E aí a minha mãe deu uma risadinha, né? Mas como, meu filho? Nem namorada você não tem mais? Você disse que não quer nem estar namorando por enquanto. Como é que você quer casar? E eu disse, mãe, se foi Deus que falou comigo, esse ano ainda eu caso. E se eu não casar porque eu estou ficando doido e estou escutando algumas coisas que eu não devia escutar? E para mim, dentro de mim, aquilo se resolveu. Eu tinha uma ansiedade muito grande, sabe? De aquela preocupação. Poxa vida, eu estou ficando velho, eu vejo pessoas casadas e felizes, servindo a Deus. Eu sirvo a Deus e será que não tem ninguém, né? A minha alma gêmea, a tampa da panela, né? E eu fiquei tranquilo, né? E uns 2 meses depois, eu conheci uma moça no Orkut daquela época, né? Eu era amigo de um pastor e eu fiz um comentário lá, debaixo de algo que ele escreveu, e essa pessoa curtiu, né? E eu fui curioso querendo saber quem era, e começamos a conversar pelo Messenger daquela época, né? Só que essa pessoa estava saindo de um relacionamento marital, tinha se convertido há pouco tempo, tinha muita coisa para ser tratada por Deus, né? Então eu não considerei muito que aquela pessoa poderia dar em algo, né? Mas ela resolveu a situação dela
com o antigo parceiro, né? E depois de algum tempo nós voltamos a conversar de novo e ela estava firme já na igreja, né? Querendo servir a Deus de fato. E um dia nós marcamos um encontro em outra cidade. Eu era prestador de serviço, eu trabalhava com câmera, com alarme, com cerca elétrica, essas coisas, né? E tinha uma cidade próxima que eu tinha que fazer um serviço. E eu falei, olha, eu vou instalar um equipamento amanhã em tal lugar. E ela morava em outra cidade. Eu falei, então nós nos encontramos lá. E lá nós nos encontramos, conversamos bastante, fomos almoçar, né? E era uma pessoa muito agradável, né? Assim, eu consegui ser eu, né, extrovertido, dar risada, conversar bastante, né? Conversamos, almoçamos e a nossa relação, comunicação se intensificou daquele dia em diante. Tinha um, tinha um plano na Claro naquele tempo que você falava grátis 1 hora por dia com outro Claro. Eu tinha um Claro e ela tinha um Claro também. E eu ligava para ela, eu falava 1 hora e ela ligava para mim, a gente falava mais 1 hora. 2 horas de comunicação todo dia, que era gostoso, a gente dava muita risada, né? E a gente começou a namorar. No final da história, em novembro de 2008, eu estava entrando na Igreja Batista Nacional para casar. E o meu pastor Israel naquele tempo, fez o nosso casamento. Aí eu tinha uma filha, ficando mocinha, e ela tinha uma outra filha com 9 anos, né? Então, nós casamos, começamos uma empresa, não deu certo, fomos trabalhando, ela passou num concurso público do Estado, e eu continuei trabalhando na empresa, né? Abri outra empresa, que essa, por um tempo, né, cresceu, prosperou, né? E desse casamento nosso, nós temos um filho, Hugo Fábio, com 12 anos, eu vou ver até se eu coloco a foto de nós três aqui, e temos 3 filhos, né? 2 meus e 2 dela, né? Só que para nós são 3 nosso, né? Tem a Jéssica com 30 anos, que mora no Mato Grosso, eu moro em Rondônia, né? Ela está casada, tem 30 anos, tem 2 netos lindos, né? E trabalha de chefia em um banco, né? Só que ela se formou em zootecnia, né? Tem a Camila com 25 anos, que está fazendo faculdade de medicina. Esse ano é o último ano dela, né? E tem Hugo Fábio com 12 anos, que é uma benção em nossa vida, que gosta muito de esporte, né? O pai já está meio com a idade puxada, não consegue acompanhar mais o ritmo, mas ele gosta de esporte, ele gosta de futebol, de basquete, de vôlei, ele gosta de tudo que é esporte, né? Então, assim, é uma criança muito alegre, é uma criança sem maldades, né? E nós somos um casal feliz, né? E enfrentamos algumas lutas de todo casal do dia a dia, né? Mas somos felizes, não conseguimos dormir com problema com o outro, a gente tem que conversar, tem que pedir perdão para o outro. E essa minha esposa, essa que Deus me deu depois de 12 anos solteiro, ela está comigo no ministério. Tem 10 anos que nós fomos separados para ser pastores, né? Eu tenho 30 de convertido, né? Então, tem 10 anos, né? Nós já estávamos casados há 6, 7 anos, quando Deus nos separou para ser pastores. E hoje nós cuidamos de uma igreja, pastoreamos uma igreja que nós começamos em casa, com 3 casais, e hoje essa igreja tem por volta de umas 200 pessoas, né? E nós somos felizes naquilo que Deus nos chamou para ser. Hoje eu trabalho só no ministério, ela continua sendo professora do Estado, né? E graças a Deus, a nossa vida, nós não conseguiríamos viver sem a igreja, sem estar ali servindo a Deus. Então, o que eu tenho para dizer para você, irmão, irmã, é que talvez está faltando da tua parte dizer: chega, basta, eu não quero ser mais uma pessoa sozinha, mas a partir de hoje eu não vou ficar beijando nem abraçando ninguém mais que não seja a pessoa que Deus tem para a minha vida. É um posicionamento que a gente toma. João 15,5 diz que sem mim nada podeis fazer. Então, eu não poderia ter tido uma esposa sem Jesus. Ele sabe os corações, ele sabe como que eu sou, ele sabe como que é outra pessoa, né? Então, assim como eu fiquei 12 anos dentro da igreja, sozinho, solteiro, planejando casar, sem ter possibilidade nenhuma, porque a vida, as minhas finanças não me davam margem para assumir um compromisso de casamento. Depois que eu casei com a Maria Aparecida, que é minha esposa, as coisas fluíram. Antes de casar, eu mostrei a minha vida para ela, as dívidas que eu tinha, que eu não conseguia pagar, mostrei tudo, não escondi nada, para começar um casamento com luz, né, na presença de Deus, né? Graças a Deus, hoje nós não devemos nada para ninguém, não tenho dívidas, não me limpo, né? E é com muita alegria que eu digo isso, porque isso aconteceu depois que eu me casei. Enquanto eu lutava
para resolver, para casar, não dava certo. Eu achei uma companheira que acreditou em mim, que falou, não, eu vou te ajudar, nós estamos juntos, né? Para orar, para trabalhar, as coisas abriram as portas, Deus fez milagre, muitos milagres na área financeira, e graças a Deus hoje nós estamos bem, né? Não somos ricos de dinheiro, mas somos ricos de alegria, de contentamento na família, de riqueza espiritual na igreja, somos milionários nesta área e somos felizes. Então eu queria dizer para você, não deixa o diabo alcançar a tua mente não, dizendo que Deus não tem um companheiro, uma companheira para você. É mentira do diabo, isso é mentira dele. Deus tem alguém para você. Talvez alguma atitude tua tenha dificultado, tem retardado a bênção de Deus chegar na tua vida. O que é isso? Eu tomo um posicionamento, né? Hoje, se fosse para me fazer de novo, eu não namoro mais por namorar. Pode ser moça bonita, pode ser o que for, né? Eu acho muito bonito mulher loira, casei com a loira, né? Podia parecer a loira mais linda, por namorar eu não quero mais. E também não vou começar a namorar só porque a pessoa é legal, porque a pessoa é bonita. Precisa ter algo confirmando aqui dentro de você. Tá, então você não vai namorar mais por namorar. É diante de Deus, né? E aí você começa a orar sério com Deus. O que é isso? Deus, está na tua palavra que o Senhor faz o solitário morar em família. Está na tua palavra isso, está na tua palavra, eu creio na tua palavra. Eu reivindico esta vida eu reivindico essa bênção para a minha vida no nome do Senhor Jesus. E declaro, vai acontecer, Deus. Ok, eu tomei o posicionamento, não vou ficar beijando qualquer pessoa mais. Estou orando sério com Deus. Vou tirar uma refeição uma vez por semana, pode ser um café ou um almoço. Deus, estou em consagração hoje pelo meu esposo, pela minha esposa que o Senhor vai trazer para mim. Isso é fé, querido. A fé chama a existência aquilo que não existe, né? Estou em consagração, em jejum, nesse dia, pelo esposo, pela esposa que o Senhor vai trazer para mim, certo? Isso é fé. E você vai ali. E aí você também fique atento, porque às vezes você é uma pessoa, como eu fui um tempo na minha vida, muito sisuda, muito fechada, né? E isso afasta pessoas. Se uma moça gosta de um rapaz, de uma pessoa alegre, ela não vai querer namorar para casar com um cara que é sisudo, que é cara de cavalo com dor de barriga, né? Aquela cara feia o tempo inteiro, pessoa que não relaxa nunca, a moça não vai querer. A mesma coisa, se um moço tem por preferência uma moça que seja uma pessoa mais leve, mais alegre, não vai querer casar com uma mulher, né, emburrada, cara fechada o tempo inteiro. Então a gente tem que observar isso. Será que meu jeito de ser, será que aquilo que eu passo para as pessoas, aquilo que eu vendo para as pessoas, né, que é a minha imagem, não tem passado que eu sou uma pessoa estranha, difícil de lidar, uma pessoa inacessível, que tem pessoas que criaram um padrão de homem, de mulher que ninguém mais alcança. E ele só vai descobrir que viajou na maionese quando tiver 70, 80 anos, que morrer solteiro. Então eu estou falando para a gente com 20, com 30, com 40, igual quase eu tinha, e até com 50, 60. Deus tem uma pessoa para você, mas você tem que avaliar isso. Primeiro, toma um posicionamento. Eu vou namorar para casar. Segundo, eu vou buscar a Deus sobre isso. Terceiro, se preciso for, faça um jejum, pelo menos uma vez por semana. Quarto, eu vou avaliar como que eu tenho interagido com as pessoas. Talvez a pessoa é uma pessoa muito seca, muito rústica, muito grossa, isso afasta as pessoas. Talvez a pessoa é brincalhão demais, é muita zoeira e tem gente que não gosta. Tem que ter um equilíbrio, certo? E aí você também já investe um pouquinho na sua pessoa. Uma mulher, ela vai avaliar muito, né, o homem, né, a unha, se está bem cortadinha, não precisa passar esmalte não, isso é coisa de nego esquisito, tá? Mas limpo, cheiroso, mulher ama homem cheiroso, né? E aí você começa a investir um pouco mais em você, certo? Se você é mulher, começa a fazer amizade com as irmãs na igreja. Começa a se aproximar de alguém que já está namorando, porque, né, isso cria contatos, pontos de contatos, né? Talvez aquele rapaz que já está namorando tem um amigo, um irmão que é da igreja também, que está orando a Deus para que uma princesa apareça. E talvez a princesa é você, mas a gente tem que ficar atento. Não é ser seletivo demais, é deixar Deus fazer a escolha, mas a gente está antenado. Você não está dormindo no ponto. Você está orando, né? Às vezes aparece alguém, você se interessa. Deus, se não é, não permita. Mas se é, faça com que aconteça no meu coração, mas coloca no coração da pessoa também. Que às vezes um só gostando, isso é muito ruim, né? Então assim, você tem que estar atento, atenta, né, às coisas. Percebeu que alguém está olhando para você na igreja? Olha para dentro de você, né? Tem algo recíproco, né? Você pode perceber.
essas coisas, né? Não precisa ter maturidade, nem uma experiência de vida de 50 anos, né? Qualquer pessoa, por instinto, sabe essas coisas. Mas aí o que? Você tomou uma posição diante de Deus. E uma coisa, um conselho bom que eu vou dar para você: homem e mulher solteiro. Todo homem e toda mulher evangélico, cristão, frequentador de igreja, que faz parte de igreja, que ama cultuar a Deus, ele está orando por uma pessoa que seja de Deus de fato e de verdade. Um homem que seja de Deus, uma mulher que seja de Deus. Então, algo bom que você pode fazer por você é deixar as pessoas perceberem que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é uma pessoa séria, você é uma pessoa comprometida com Deus. Você pode saber que você vai ter muitos candidatos e muitas candidatas de olho em você, se você for essa pessoa, porque o próprio Deus, a presença dele na tua vida vai atrair pessoas, vai fazer as pessoas olharem para você de uma forma diferente, tá bom? Eu fiz esse vídeo para te abençoar, para abençoar a tua vida no nome de Jesus. E quero falar para você: aquieta a tua alma. Salmos 40:1 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esse esperar com paciência não é cruzar os braços. Eu estou orando, estou descansado em Deus, mas eu estou atento, estou com as minhas anteninhas ligadas para ver. Pode ser que Deus está para trazer alguém que vai constituir uma família comigo. Então você pode continuar sonhando, tá? Continua orando, buscando a Deus, mas fique atento, fique atenta, porque a tua bênção está às portas. Tudo bem? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu oro para que Deus fale ao teu coração. Que quando eu estava sozinho, era muito triste. Tinha dia que era difícil, sabe? Chegava da igreja, olhava lá aquele monte de moça, ninguém me chamava atenção, e talvez alguém que me chamava atenção, eu não percebia aquele feedback, né? Então, assim, Deus tem uma pessoa para você que vai completar você, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida, você que pretende casar-se ainda neste ano de 2025. Nós estamos no começo de maio de 2025. Eu vou orar pela tua vida. E se você casar até dezembro desse ano, eu gostaria que você fizesse contato comigo para contar a bênção, tá bom? Você recebe aquilo que eu vou profetizar na tua vida? Eu queria orar pela tua vida. Você pode colocar a mão no coração assim? Fala comigo assim. Fala assim: Deus, no nome de Jesus, eu estou pronto ou pronta. O meu coração está aberto. Eu quero conhecer alguém, eu quero amar, eu quero me casar na tua presença para a glória do teu nome. A partir de hoje, eu estou na expectativa que vai chegar para a minha vida a pessoa que o Senhor tem para estar comigo por toda a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Queria orar por você agora. Agora você só escuta, tá bom? Recebe aí a profecia do profeta. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar em tua presença este homem, esta mulher que está me escutando agora. Deus, o teu servo, a tua serva tem estado sozinho. A solidão é ruim. Ela consome a alma da gente. E às vezes a pessoa é solteira, mas está se abrasando, está em pecado de fornicação, de masturbação. Se é o caso, eu te peço, perdoa esta pessoa, Senhor, no nome de Jesus. Mas que a partir desse instante, ela tenha uma convicção no coração muito grande, gritante, latente, que a partir de agora o Senhor prepara alguém para essa pessoa. Quero proibir Satanás de mandar os mensageiros dele para atrapalhar a vida deste homem e desta mulher no nome de Jesus. E quero pedir a Deus que cumpra a palavra dele na tua vida. É ele quem faz o solitário morar em família. Salmo 68:6. E quero profetizar que até o final de 2025 você vai estar em família, na presença de Deus, para a glória de Deus, sendo feliz e fazendo uma pessoa feliz para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Fábio, da comunidade evangélica Filadélfia, de São Miguel do Guaporé, no estado de Rondônia. Conte para mim depois a bênção. Eu vou ficar muito feliz de saber da tua vitória, para a glória do Deus vivo. Amém.